A quem nos está a seguir online, eu peço o favor de manterem as câmaras desligadas, só ligarem quando for na parte das perguntas e das respostas, para não pesar tanto na rede, porque temos muitas pessoas a querer assistir. Isso seria uma primeira recomendação. A segunda é, eu vou fazer a apresentação, mas vocês interrompam sempre que tiverem dúvidas. Podemos ir falando e vão colocando questões. Quem está em casa pode colocar as questões no chat também. Temos uma equipa aqui para ir respondendo. Pronto, portanto, a minha ideia era fazer agora uma apresentação inicial. Começo por me apresentar a mim. Sou a Joana Gaspar, sou diretora do Centro de Estudos e Análises Estratégicas aqui do Instituto Diplomático. E tenho comigo uma colega do mesmo departamento, a Mariana Ramalho, que ainda é dita de embaixada e, portanto, entrou no Ministério há um ano. E é a pessoa certa para vos dar o testemunho dela sobre como foi o concurso, como foram as provas, e as primeiras impressões deste primeiro ano de carreira diplomática. E portanto estamos aqui as duas à vossa disposição para esta primeira sessão de esclarecimento. Porquê é que fazemos esta primeira sessão de esclarecimento? Porque está para muito breve a abertura do concurso de acesso à carreira diplomática. Como provavelmente muitos de vocês sabem, não há uma periodicidade fixa para a abertura dos concursos. Portanto, não é todos os anos que abre concurso para a carreira diplomática, e por isso, desta vez, nós queremos, já não abre, portanto, há um ano, e nós queremos fazer uma divulgação maior, porque verificámos que havia muitos candidatos, o ano passado isso verificou-se, sobretudo mulheres, que se inscrevem para o concurso, mas depois não comparecem às provas. E então fico muito contente de ver aqui também muitas caras femininas, porque se calhar também há algumas questões sobre o que é esta carreira, não só a parte do que é que se faz, que isso imagino que seja dúvidas comuns a homens e a mulheres, o que é que se faz, o que é ser um diplomata, mas também coisas que se calhar dizem mais às mulheres. É compatível ter uma família, a conciliação entre a profissão e a vida pessoal, é muito difícil. Portanto, todas essas coisas, para além de o que é ser diplomata e como é que se processa o concurso, para tudo isso estamos aqui também para conversarmos sobre todas essas questões. Pronto. Portanto, então, a maioria de vocês tem uma ideia do que é ser diplomata e se calhar é uma ideia um bocadinho estereotipada, como esta que está aqui, não é? Se calhar uns de vocês já ouviram dizer que os diplomatas é a diplomacia do cocktail e do croquete. É verdade, às vezes vamos a cocktails e comemos croquetes e bebemos champanhe, faz parte, porque às vezes não nos apetece nada e comer croquetes, apetece-nos ir para casa. Mas não podemos, faz parte da profissão. É lá que se fala com as pessoas de uma maneira mais informal, é a altura ideal para fazer contactos que são importantes para a nossa profissão. Portanto, isso é verdade. Se calhar outros acham que é assim uma coisa tipo Rambo, que estamos sempre a salvar os portugueses que estão em perigo em situações de emergência, a evacuar cidadãos portugueses de Israel. Também acontece, não acontece todos os dias, felizmente, mas também acontece, portanto também temos essa parte de aventura. Se calhar há uns mais otimistas que acham que a pessoa ir para fora é necessariamente colocada sempre em sítios paradisíacos, não é? Ou em cidades fantásticas. Às vezes sim, temos sorte disso nos acontecer. Infelizmente ainda não temos embaixada nas Maurícias, nem nas Maldivas, infelizmente, mas há sempre espaço para pensar nisso. Mas isso acontece às vezes. Portanto, às vezes estamos em sítios fantásticos, às vezes estamos em sítios difíceis, que às vezes estão em guerra, ou que têm problemas de poluição, ou problemas de ambiente, ou climas muito destemperados. Isso também nos acontece, não é? Portanto, isso faz parte da riqueza da profissão. E, portanto, no meio destes estereótipos todos, vamos lá tentar perceber um bocadinho o que é que concretamente faz um diplomata.
suponho, não sei muito bem qual é que é a vossa área de formação, mas para dar uma definição muito clássica do que é a diplomacia, podemos dizer que a diplomacia é um instrumento da execução da política externa dos Estados. Portanto, cada Estado, com o seu governo, estabelece a sua política externa, quais é que são os objetivos internacionais de afirmação do Estado no exterior. E os diplomatas não formulam essa política, mas executam aquilo que o governo determina que é a política externa de um Estado. Hoje em dia, já nem a diplomacia é só feita por diplomatas, nem só por Estados, porque temos uma quantidade de outros atores na cena internacional e uma quantidade de outros instrumentos para promover os Estados na cena internacional. E, portanto, a diplomacia hoje em dia tem uma definição muito mais abrangente que inclui outros atores e outras dimensões que não apenas as dimensões clássicas da diplomacia, que era as questões de soberania, a definição de fronteiras, a guerra e a paz. Hoje em dia a diplomacia está presente em tudo o que é cooperação internacional, desde a saúde ao ambiente, os oceanos, a promoção dos direitos das mulheres, dos direitos das crianças. Portanto, há diplomacia em todas estas áreas, porque há cooperação internacional. E, portanto, o diplomata é aquele funcionário que está ao serviço do Estado e que representa o seu país no exterior. Eu gosto de explicar as funções concretas do diplomata em torno das 5 funções da missão diplomática, conforme estão descritas na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. E para simplificar, são 5, portanto, é representar o seu país no estrangeiro, é proteger os interesses do seu país e dos seus cidadãos também no exterior, negociar com governos e com organizações, informar o seu governo da situação nesse país ou nessa organização e promover as relações de amizade e a imagem de Portugal, a imagem do seu país no exterior. Como é que concretamente isso se faz? Estas 5 funções, como é que concretamente se fazem? O dia-a-dia de um diplomata pode ser muito diferente, exercendo estes 5 objetivos, não é? Estas 5 funções, consoante o tipo de posto em que estão colocados. Portanto, o que nós chamamos um posto diplomático pode ser uma embaixada, pode ser um consulado-geral ou um consulado, uma missão permanente ou uma representação permanente, esta junto de organizações internacionais, ou na sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, aqui onde nós estamos, no Palácio das Necessidades, que é a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Consoante o local onde estamos a prestar funções, o tipo de posto, consoante as nossas funções vão ser ligeiramente diferentes. Por exemplo, deixa eu ver para trás, foi um para a frente. Numa embaixada, a embaixada estará mais dedicada à promoção das relações bilaterais entre Portugal, vamos dar sempre o exemplo de Portugal, que é mais fácil de perceber. Por exemplo, se a embaixada de Portugal no Cairo, que é a capital do Egito, a função da embaixada será primordialmente de promover as relações entre Portugal e o Egito, e pode fazer isso de uma diversidade de maneiras, através de acordos económicos, de questões culturais, de promoção de eventos conjuntos. Há uma quantidade de temas mas dedica-se especificamente à promoção, à melhoria dessa relação bilateral. Se estiver num consulado ou num consulado geral, o diplomata estará mais concentrado na defesa e na proteção dos interesses dos portugueses que residem no estrangeiro. As embaixadas também têm uma parte que faz isso, certo? Mas os consulados normalmente existem em locais onde a comunidade portuguesa, imigrante, expatriada, é muito grande e, portanto, dedicam-se especificamente a isso. E isso pode ser tanto em coisas burocráticas, porque os consulados, não sei se algum de vocês já viveu no estrangeiro e teve de recorrer a um consulado para renovar um documento ou para outra situação qualquer. Portanto, há uma parte muito burocrática que tem a ver com como se fosse uma loja do cidadão no estrangeiro.
e, portanto, tem todo esse tipo de funções burocráticas. E depois tem uma outra quantidade de funções um bocadinho mais específicas e que têm a ver com proteger, de facto, pessoas portugueses que possam estar em situações delicadas ou situações de emergência no estrangeiro e que, portanto, precisem de apoio do Estado português. Como vocês sabem, a Constituição portuguesa diz que os cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro têm exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres daqueles que residem em Portugal, no território nacional. E, portanto, isso é uma grande responsabilidade para quem, quando se está no terreno e é uma função da maior importância. Quando se está numa missão junto de uma organização internacional, estamos a falar da União Europeia, ou, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, ou da NATO, aí o papel do diplomata já tem a ver com a defesa dos interesses de Portugal no conjunto dos interesses dessa organização internacional. Não é? E em que uma organização internacional defende interesses convergentes dos Estados-membros que as compõem, mas cada um dos Estados-membros tem uma forma particular de entender esses interesses convergentes e, portanto, a função do diplomata é, em conjunto com todos os outros Estados-membros, conseguir fazer vingar aquilo que é o interesse nacional. Portanto, diferente, novamente. Finalmente, quando se está aqui nos serviços internos, e isso acontece também, o diplomata recebe a informação de todos os postos no exterior e, portanto, apoia a tomada de decisão e de definição da política externa, que é definida aqui em Lisboa e depois, então, partilhada com os restantes postos diplomáticos. Portanto, é mais uma função de coordenação. Portanto, isto é o que um diplomata faz, consoante o posto em que está. A rede diplomática portuguesa é o que nós chamamos o conjunto destes postos diplomáticos. E a rede diplomática portuguesa, para um país com a dimensão de Portugal, que é uma dimensão média, é uma rede bastante grande. Não é? Nós temos, por razões históricas, mas também por razões das prioridades da política externa de Portugal, temos muitos postos diplomáticos. Muitos. Temos 76 embaixadas, 48 postos consulares e 9 representações e missões permanentes. A maioria delas encontra-se localizada na Europa e depois logo a seguir o maior número está na África e depois na Ásia, nas Américas e finalmente na Oceania, onde só temos 2 representações, a embaixada e um consulado-geral em Sydney. Portanto, isto também significa todos os postos que um diplomata pode ser colocado e cidades em que poderá vir a viver. As missões permanentes, para o caso de não terem bem presente todas as organizações internacionais de que Portugal faz parte, mas estas são as principais onde nós temos então representação, é a representação permanente junto à União Europeia, a missão permanente junto às Nações Unidas em Nova Iorque, temos outra em Genebra, porque estão serviços separados, a delegação junto à NATO, a missão permanente junto ao Conselho da Europa, a representação permanente junto à OSCE, em Viena, a representação permanente junto da OCDE, em Paris, a representação permanente junto à Unesco, também em Paris, e a missão junto à CPLP, que está sediada aqui em Lisboa. A diplomacia, a carreira diplomática, é uma carreira especial da função pública. O que é que isto quer dizer? Que da mesma forma que os militares são uma carreira especial da função pública, ou os magistrados também são uma carreira especial da função pública, porque defendem funções de soberania, a carreira diplomática também o é. Também é uma função de soberania. Isto significa que, em termos da gestão da carreira, dos direitos e dos deveres e da forma como se progride na carreira, os escalões, a forma de colocação no estrangeiro, têm regras específicas. Portanto, não são as mesmas regras que os outros funcionários públicos. Nós somos funcionários públicos, estamos ao serviço do Estado português, mas temos regras especiais. Por isso é uma carreira especial da função pública. Finalmente, quando estamos a ponderar a carreira diplomática, é natural, como qualquer outra carreira, quando estamos a fazer uma escolha da nossa vida, que pesemos nos 2 pratos da balança os prós e os contras relativos à carreira profissional e à vida pessoal. Em termos da carreira profissional, posso-vos dizer que a diplomacia é uma carreira interessantíssima. É uma carreira em que nos permite aprender ao longo da vida, que estamos sempre a fazer coisas diferentes, seja porque mudamos de país,
seja porque mudamos de funções, porque num país podemos estar a trabalhar mais com questões de defesa e depois mudamos de posto e vamos trabalhar mais com questões culturais e depois mudamos e estamos a trabalhar mais com a proteção dos cidadãos portugueses no estrangeiro e, portanto, isso é uma grande diversidade. Nunca há estagnação, mas também não há especialização. Isto pode ser um contra, alguém pode ver isto como um contra. Eu acho uma oportunidade e acho interessante. A flexibilidade também que é necessária porque as nossas missões normalmente são parcas em recursos humanos, de modo que um diplomata é chamado a fazer tudo, de tudo um pouco, faz aquilo que é preciso fazer naquele momento. E isso requer também uma capacidade de adaptação e um jogo de cintura também, em que não nos cai os parentes na lama se nós tivermos que ir preparar na cozinha a comida para uma recepção porque o cozinheiro ficou doente ou o catering não funcionou. Portanto, significa fazer tudo o que for preciso fazer de forma a levar o nome de Portugal mais além. É isso que significa. Eu acho isso muito interessante. Depois há esta questão do serviço público. Podemos ter uma carreira internacional, por exemplo, junto às Nações Unidas ou mesmo junto à União Europeia. E isso está muito bem, é muito legítimo. Mas só na carreira diplomática portuguesa é que nós defendemos Portugal, é que nós servimos Portugal no estrangeiro. Isso é uma grande honra, é uma grande responsabilidade, mas é também uma grande honra podermos falar em nome de Portugal quando estamos no estrangeiro. Claro que há desafios, como em todas as carreiras, há desafios, é muito trabalho, é uma carreira em que mudamos de país de X em X anos, normalmente de 4 em 4 anos. É uma carreira em que o nosso cônjuge, a nossa família vem atrás de nós e que isso pode ser ótimo ou pode ser complicado. Hoje em dia, com o teletrabalho e com uma série de acordos que foram estabelecidos entre Portugal e muitos países, já há muito mais possibilidades para os cônjuges dos diplomatas trabalharem e poderem prosseguir a sua carreira, mas se calhar vai ser com adaptações em relação ao que seria se tivessem estado sempre em Portugal, nunca tivessem saído de Portugal. Para os filhos também é fantástico terem uma educação internacional, terem vivido em vários países, uma grande abertura de horizontes, mas também pode ser difícil mudar de escola de 4 em 4 anos e fazer novos amigos. Portanto, tudo pode ser uma oportunidade ou um desafio, depende um bocadinho de como as coisas correm, da sorte que se tem e de como se encara, estas oportunidades. Portanto, isto fica para pensarem antes de decidirem preencher o formulário de candidatura. E então, como é que vai ser exatamente o concurso? Portanto, neste momento, acabou ontem o processo de consulta pública para o regulamento do concurso. O regulamento do concurso agora terá de ser publicado em Diário da República, vai ser o primeiro passo. Mas já podemos partilhar convosco, aqueles que estiverem interessados em recebê-lo, poderão receber uma cópia deste documento que esteve para consulta pública até ontem, podemos mandá-lo por e-mail, portanto é o regulamento do concurso. Depois de sair em Diário da República o regulamento do concurso, deverá sair também a composição do júri do concurso. É um júri que é composto por diplomatas e por académicos e por membros de recrutamento da Direção-Geral do Emprego Público. E depois disso sairá o aviso de abertura do concurso. Nesse aviso de abertura do concurso dirá então que está aberto o concurso, dirá qual será a data também não, nessa altura ainda não sei, dizer os prazos para a candidatura. Normalmente são, penso eu, 10 dias úteis que terão para apresentar a vossa candidatura. No dia seguinte a sair o aviso em Diário da República, abre um formulário no portal diplomático, isto é muito importante que vocês já tenham ido ao portal diplomático e saibam do que é que estamos a falar, e no portal diplomático estará então um formulário online que deverá ser preenchido. Nós vamos divulgar amplamente a abertura, a publicação do aviso, não se preocupem, porque vamos divulgar nas redes sociais, vamos divulgar na Bolsa de Emprego Público, também vamos divulgar nas páginas, portanto, no portal diplomático e no portal do Instituto Diplomático. Portanto, é só preciso agora seguir o Instagram do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Instituto Diplomático ou o LinkedIn, porque aí certamente a informação não vos vai escapar. Portanto, isso é importante estar agora atentos a partir de agora.
Quem se pode candidatar são cidadãos portugueses, ok? Muita gente pergunta, e eu respondo já a esta pergunta, se cidadãos com dupla nacionalidade se podem candidatar. Podem. O que é preciso é ter a nacionalidade portuguesa. Uma delas que seja a portuguesa. Se não for português, não pode ser representante de Portugal. Faz sentido. Para além disso, tem que deter uma licenciatura. Portanto, não é requerido mestrado, é apenas uma licenciatura e, portanto, tem que ter um certificado de habilitações que diga que são licenciados. Nesse formulário que deverá ser preenchido depois no portal diplomático, então deverão proceder à vossa identificação civil e depois anexar. Isto é um processo todo digital, portanto não há processo de mandar requerimentos por papel nem cartas por papel aqui no Ministério, é tudo digital e portanto tem que fazer o upload do vosso currículo e do vosso certificado de habilitações. Pode ser português, pode ser estrangeiro. Se for estrangeiro, tem que estar certificado e traduzido da mesma maneira, o habitual, não é? Estão habituados a este tipo de coisas. Diga. Não, tem que estar traduzido para português. Sim, ok? Pronto, portanto tem que fazer o upload destes dois documentos. Fim do prazo de apresentação das candidaturas, é publicada então a lista provisória dos candidatos admitidos e excluídos. Se por acaso tiverem ficado excluídos, vai constar o porquê que ficaram excluídos. É porque faltou o documento, porque o documento estava errado, porque qualquer coisa não fez o upload. Calma. Ainda há possibilidade, ainda há uns dias para reverter a situação e corrigir a documentação que não estiver correta. Ok? Na publicação desta lista, então, vai sair o local, o horário e a data da primeira prova do concurso. E então, quais é que são as primeiras provas do concurso? Eu devo começar por dizer que todas as provas escritas são completamente anónimas, não podem ser identificadas de maneira alguma, nem assinadas, nem nada que permita a identificação da pessoa que fez a prova. Se houver algum destes sinais, a prova é desqualificada, ok? É anulada. Portanto, cada candidato identifica-se com um número apenas, ok? Portanto, isto é para garantir, obviamente, a confidencialidade e a igualdade na correção das provas. Todas as provas são sequenciais e são eliminatórias. E são eliminatórias a partir dos 14 valores. Portanto, se na prova de português, que é a primeira prova, o candidato tiver 13,5, a sua prova de inglês já não vai ser corrigida. Ok? Pronto, portanto, todas as provas são eliminatórias. Estas três primeiras provas escritas são realizadas em 2 dias consecutivos. No primeiro dia, português e inglês. No segundo dia, a prova escrita de conhecimentos. São feitas em formato digital, portanto, cada candidato deverá ter o seu computador pessoal e, previamente às provas, deverá ter descarregado uma aplicação própria para permitir que o candidato faça só aquela prova e, durante o momento em que está a fazer a prova no seu computador, não esteja a perguntar ao chat GPT qual é que é a resposta para a pergunta, não é verdade? Pronto, portanto, tem que se descarregar uma aplicação no computador pessoal. As pessoas que não tiverem um computador pessoal deverão avisar com antecedência ao Ministério de forma a podermos providenciar um computador. Mas as provas, portanto, são todas feitas em formato digital e podem ser feitas em 3 locais diferentes. Em Lisboa, em Braga, na Universidade do Minho e na Reper, em Bruxelas. Portanto, para quem está fora, isto pode ser uma ajuda. Temos muitas pessoas que estão espalhadas pela Europa, pode ser mais fácil fazer na Reper. Aí, no formulário de candidatura, indica-se logo qual é que é o local preferencial para fazer as provas. Pronto. E depois de feitas estas provas, fica-se a aguardar a sua correção e a publicação da lista de quem é que passou às provas orais. Certo? Diga. Boa tarde. Eu já vou explicar isso. A prova de língua francesa constatou-se
que de facto o francês já não é uma língua que a maioria dos jovens portugueses dominem. E apesar de continuar a ser uma língua muito importante ao nível internacional, sobretudo na União Europeia, em que o francês continua a ter uma grande predominância, já não se justificava ter tanta importância para uma prova eliminatória. E então substituiu-se a prova de francês pela majoração dos conhecimentos linguísticos noutra língua, das 5 línguas oficiais das Nações Unidas. Portanto, estamos a falar do francês, do árabe, do mandarim, do russo e do Francês, árabe, mandarim, russo e inglês. espanhol. Espanhol. E acrescentou-se a este o alemão. Pronto, isso só será contabilizado na fase da entrevista profissional. Portanto, só quem chega à parte da entrevista é que aí pede a certificação das suas competências linguísticas nessas outras línguas. Não, não, somos nós que promovemos as provas. É o Ministério que promove em todas essas línguas. Sim, sim. Mas só quando se chegar à fase da entrevista. Portanto, sim, efetivamente a diferença em relação ao anterior é que desapareceu a prova de francês, o que penso constituirá um alívio para a maioria das pessoas. Não para todas, mas para a maioria das pessoas, que efetivamente o francês já não é tão comum os jovens saberem hoje em dia. Diga. Não, não. É exatamente o mesmo, porque a prova de inglês já exigia, já tinha uma exigência alta, porque, quer dizer, um diplomata tem que dominar o inglês da mesma maneira que tem que dominar o português. Portanto, não, isso não implica nada disso. Mas eu já vou falar de cada uma das provas individualmente. Portanto, as provas orais vêm a seguir. Diga. É um critério sim, é um critério a ter em conta, é o que diz o regulamento. O regulamento diz aqui no artigo 18, relativo à entrevista, diz assim: o conhecimento de línguas estrangeiras, para além do inglês, designadamente nas demais línguas oficiais da ONU, árabe, espanhol, francês, mandarim ou russo, bem como o alemão, é considerado na classificação da entrevista final. É só isto que diz. Está bem? Não se preocupe se não tiver mais línguas. E também ninguém tem que se preocupar por ter um CV assim ou assado. Porque este é dos poucos concursos da administração pública onde vocês podem entrar saídinhos da universidade sem nunca ter trabalhado antes. Foi o meu caso. Eu entrei com 22 anos, licenciei-me num mês, no outro mês estava a fazer o concurso. E aprendi tudo o que sei aqui, nesta casa. Também é uma forma de fazer, também é uma forma de fazer as coisas. Então as provas. Diga. Diga. Não. Não, isso depois é aferido da entrevista profissional por um sistema que será oferecido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Então, as provas orais. Portanto, se tiveram a sorte de conseguir passar para já a prova de português, que já vos digo que é a mais difícil, mas depois a de inglês e a prova escrita de conhecimentos, fazem depois uma prova oral de conhecimentos e uma entrevista final. Estas provas são obrigatoriamente realizadas em Lisboa, portanto já não há os outros sítios, já não há a Universidade do Minho nem Bruxelas. E a entrevista final é composta, tem 2 componentes, uma avaliação de competências digital realizada no computador e uma entrevista profissional presencial. Então agora vamos ver o que é cada uma das provas. Primeiro, deixo-vos aqui assim a majoração, nem todas as provas valem o mesmo, não é? Mas como são todas eliminatórias, isto depois serve para fazer a nota final, certo? Portanto, a prova de português tem um fator de ponderação de 1,5, a de inglês de 1, a escrita de conhecimentos 2, a oral de conhecimentos 2,5 e a entrevista 3. Ok? Portanto, isto depois é as majorações que são aplicadas às notas obtidas para quem tiver chegado ao final, para a lista de classificação final. De todas as provas escritas, os candidatos podem requerer a revisão da prova, têm um prazo para fazer o recurso hierárquico e requerer uma revisão. Das provas orais, não. Ok? Então, diga.
fundamentar devidamente um requerimento é dar a justificação sobre porque é que acha que a sua prova está mal corrigida. Porque é que a sua nota não corresponde àquilo que acha àquilo que teve e àquilo que acha que fez. Olha, eu não sou jurista e, portanto, não sei explicar isso com pormenor. Parece-me que a justificação tem que ser fundamentada. Lembre-se que as provas, a escrita de conhecimentos, não sei se é essa que se está a referir, mas a de português também, a de inglês também, são corrigidas por um júri académico, que fundamenta as bases da sua correção. Existe uma grelha de avaliação e depois existe a correção perante essa grelha e, portanto, a fundamentação desse júri académico. Porque é que no seu caso não foi considerada, ou foi considerada que a sua argumentação não colhia, tinha que ir ver o caso específico. Assim, não lhe posso dizer mais do que isto. Sobre pedir esse requerimento, o que alguns de nós fizemos foi pedir as provas, analisarmos nós mesmos o que é que estava errado e transcrever esse pedaço de resposta, ou seja, copiar a parte que nós tínhamos feito, fundamentar de porque é que nós achávamos que isso correspondia à resposta que era pedida. E era assim, e juntamente pedíamos os critérios de correção da prova para ver se estava uma coisa alinhada com a outra. E nesse caso, normalmente é-nos facultado. Só a pedido. Só pedido em caso de requerimento, sim. Pelo elaborar o requerimento. Então, a prova escrita de língua portuguesa. É a prova mais difícil, digo-vos já. Quem passar esta depois tem altas probabilidades de conseguir passar o resto. É uma prova dividida em duas componentes, uma de análise gramatical e a outra de fazer um trabalho de síntese. Toda a gente acha que português é muito fácil e que não é preciso estudar e que não há maneira de estudar para português. Errado. Errado. O trabalho, fazer um sumário, fazer uma síntese, treina-se. Treina-se muito a ler muita coisa, tentar extrair quais é que são as principais ideias e depois temos que explicar aquela ideia, aquele texto a uma pessoa que nunca o leu. Isto é mais difícil do que o que parece. Portanto, treinar a síntese é uma coisa que eu recomendo. A parte gramatical é também uma parte muito complexa e vou-vos explicar porquê. A ferramenta de trabalho do diplomata é a língua. Nós passamos às vezes horas a decidir se o pronome certo é o de, o para, o perante ou o por. Ok? Isto faz sentido, faz diferença usar um artigo ou usar um pronome e, portanto, é isto que vocês vão ter que saber responder. Normalmente, vocês vejam as provas anteriores, já vos vou mostrar onde é que estão disponíveis para treinarem, mas é mesmo importante começarem já a ler o Essa e o Camilo para treinar para a prova de português. Pronto, portanto, é uma prova exigente. A prova de língua inglesa, eu não me parece que seja muito exigente, é um nível mais ou menos C2, C1, e portanto também tem uma parte escrita e também tem uma parte gramatical. Ambas as provas são 90 minutos. Estas fazem-se num dia. Depois, a prova escrita de conhecimentos. Os temas foram atualizados, mas mantém-se também aquilo que era anteriormente. Portanto, existem 3 grupos de provas. O grupo 1 é Relações Internacionais, História e História Diplomática Portuguesa. O grupo 2 é Direito Internacional Público e da União Europeia. O grupo 3, Política Económica e Relações Económicas Internacionais. A lista de todos os subtemas destes grupos está anexa ao regulamento, ok? Portanto, podem também desde já consultar, foi ligeiramente atualizada e, portanto, não são exatamente os mesmos temas que houve para os concursos anteriores. O candidato, existem 4 perguntas de cada um destes 3 grupos e o candidato responde a 2 de grupos diferentes. Portanto, uma de relações entre o grupo 1 e uma do grupo 2, ou uma do grupo 2 e uma do grupo 3, ou uma do grupo 3 e uma do grupo 1. Portanto, só responde a 2 perguntas. Ok? Esta prova dura 180 minutos, portanto, é no dia a seguir às provas de línguas. Ok? Na prova oral, o grupo, o tema vai ser sorteado do grupo que não se fez na escrita, não é? Portanto, se fizermos relações internacionais e direito,
Na escrita, vai-nos ser sorteado um tema de economia. Se fizermos economia e direito, na escrita, vai-nos ser sorteado um tema de relações internacionais. Ok? Portanto, o que acontece é que nós chegamos, é-nos sorteado um tema, e depois temos 4 horas para preparar a nossa exposição. Nessas 4 horas podemos vir para a biblioteca do Ministério, que aqui é pela entrada que vocês chegaram hoje. Podem recorrer à bibliografia, aos livros que existem na biblioteca, mas também podem consultar aquilo que vocês tenham trazido. Também podem consultar a internet para fazerem a preparação da vossa exposição. E depois têm a oportunidade de fazer a exposição do tema durante 15, 20 minutos e depois a seguir há outros 20 minutos de perguntas feitas pelo júri académico que está a presidir à prova. Pronto. Isso é a prova oral de conhecimentos. Finalmente, a entrevista profissional também tem esta novidade este ano, que para além de ser uma mera entrevista profissional, tem uma prova de avaliação. Está a seguir? Não. Uma prova de avaliação das capacidades, que é feita de uma forma digital. Ai, meu Deus. Parece que passa e depois não passa. É uma prova de avaliação de competências feita digitalmente, portanto não é preciso vir ao Ministério para fazer, e tem também um fator de ponderação não tão grande como o da entrevista depois presencial, mas digo-vos já que a avaliação de competências tem um fator de ponderação 1 e a entrevista profissional um fator de ponderação 2. E depois, então, a entrevista profissional, é uma entrevista normal de trabalho, que se calhar já foram a alguma, em que têm que vir aqui defender um bocadinho a vossa vocação, porque é que querem ser diplomatas, o que é que vos torna competentes como futuros representantes de Portugal. Pronto, é uma entrevista profissional absolutamente normal. As informações as provas dos anos anteriores e mais informação, portanto, isto é a capa do portal diplomático, que vocês nesta altura já devem conhecer. Cuidado para passar o vídeo só para explicar dentro do portal onde é que estão as informações sobre a carreira. É esse, é só clicar aí no play. Sim? Pronto. Portanto, é ali no separador sobre nós, carreira diplomática. E abre aqui onde estão as informações sobre o concurso, toda a parte de legislação e mais abaixo as provas organizadas por ano. Estão a ver, por ano tem a prova de inglês, a prova de conhecimentos e vocês podem se inspirar um bocadinho aqui sobre como é que é, sobretudo a prova de inglês, de português e a de conhecimentos. Estão aqui vários exemplos e podem estudar por aqui e ter um bocadinho a noção do que tipo de provas é que são. Diga. Para a oral, sim, claro. Para a escrita, não. Para a escrita não podem trazer nada. Diga. Sim. Não, só há 30 vagas, penso eu. É 30? Não. 31 vagas. Pois, agora, agora começa, não é tantos candidatos para 31 vagas. Mas tudo é possível. Diga. Não estão aí? Não? Não estão do ano passado? Ainda não. Ainda não, mas vão estar. Assim que abrir este concurso, ficam disponibilizadas. É assim que funciona. Pronto. Eu peço que copiem aqui assim esta coisa moderna, QR Code, para terem a certeza que seguem as nossas redes e que depois vão receber todas as informações que nós vamos divulgar. Diga, faz favor. Sim. Não, é tudo feito no computador. Sim.
Olha, tem a ver. Essa é a primeira da sustentabilidade, não é? Tentarmos ao máximo eliminar o papel, quer dizer, é algo que todos temos que dar o nosso contributo, mesmo nas coisas mais pequenas, mas também eu penso pela facilidade e a rapidez na correção. Também tem a ver com isso. Diga, faz favor. Ai, desculpe, não tinha acabado, peço desculpa. No seu computador. Sim, é isso. Faz favor. Olha, é muito difícil fazer essa previsão. É muito difícil, mas se tudo corresse lindamente, seriam uns 4, 5 meses entre a abertura do aviso, entre a abertura do aviso e a colocação. E vocês percebem, e nós tentamos, o concurso no meu tempo eram 9 meses, ok? Do início das provas. Então, entre o início das provas, as provas são um fim de semana, faz as provas escritas. E depois, provavelmente, só 2 meses depois é que se farão as orais, porque há os prazos de correção e depois os prazos de recurso. Entre o aviso e a primeira prova, estava aí no slide inicial, penso que o mínimo é 20 dias. Mas que vai ser sempre mais. Vai ser sempre mais porque há o aviso, há sempre o prazo de recurso também da lista provisória até a publicação da lista definitiva. Portanto, isto acaba por ser um processo que se arrasta. Diga. Sim, 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 sim. As perguntas? Diga. Sim, 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 sim. Sim, um papel pequeno com pontos muito sucintos e que esteja à vista do júri. Portanto, eu até lhe digo isto, isso está previsto também aqui no regulamento e diz precisamente que, só um minuto, oral, prova oral de conhecimentos, pode utilizar um curto e muito sintético índice para orientação da sua exposição, o qual deve estar à vista do júri. Ok? Mais perguntas? Faz favor. Sim, diga. Pois tem a ver, o vosso currículo deve corresponder a todas as vossas habilitações, portanto, façam o currículo mais correto possível. Sim, sim, sim. Mais perguntas. Podem fazer perguntas de todos os estilos. Portanto, estejam à vontade, que é para isso que estas sessões servem. Estejam mesmo. Faz favor. Para tudo o que são casos especiais, quando a pessoa é aceite na lista de candidatos admitidos, deve fazer um requerimento ao júri e explicar a sua situação. Inclusivamente, se houver algum comprovativo médico para apresentar, deverá fazê-lo nessa altura e expor a sua situação. É a certificação normal dada pelo Ministério da Educação. Não é mais especial que isso. É só isso. Diga. Bem, basta a licenciatura, basta ter a licenciatura, mas convém, penso eu, que convém que se o último grau académico for um mestrado e tiverem a certificado, talvez. Mas para serem admitidos, basta comprovar que têm a licenciatura. Faz favor, aí atrás. Diga. No currículo pode colocar que está a meio do mestrado, em frequência de mestrado. Sim. Depende muito. O ano passado tivemos cerca de 1.600 candidatos. Não é muito, no meu ano eram 8.000.
Agora tem aberto o concurso quase todos os anos, portanto há menos. 1600 não é muito? Sim, exato. É isso. Bem, também acontece muito isso e infelizmente é um problema com o qual nos deparamos e que podem imaginar que é um grande transtorno para nós, porque está o Estado português a contratar, a alugar espaços, a contratar vigilantes que não são contratados. Atenção, é tudo a prata da casa, que vamos todos trabalhar ao fim de semana para vigiar provas. É muito aborrecido haver esses casos de candidaturas e depois não comparências às provas, porque a pessoa prepara-se para um determinado universo. Nós já chegámos a ter a Faculdade de Direito toda reservada para nós, todas as salas, todos os auditórios, com centenas de controladores de fiscais de sala, e depois termos uma ou duas pessoas em cada sala. Isso é aborrecido. Não façam isso, faz favor. Se não têm intenção de aparecer, não se candidatem. Candidatem-se a outra coisa qualquer, há tantas oportunidades. Sim? Hum, quer fazer a pergunta? Sim. Sim. Então, online temos a Madalena, se quiser colocar agora a sua questão. Não estamos a ouvir. Não conseguimos ouvir. Consegue ouvir-me? Sim, agora sim. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, desculpe não ter a câmara ligada, mas tenho a rede um bocado fraca e depois perco a rede. Queria só fazer uma pergunta rápida a propósito referiu que era na Faculdade de Direito. Este ano já se sabe em que instalações é que vão ser, se é que é Lisboa, Braga e Bruxelas, mas já se sabe as instalações. Bem, sabe-se que em Bruxelas é na Reper e que em Braga é na Universidade do Minho. Em princípio, em Lisboa será na Faculdade de Direito, mas ainda não está isso definido. Ok, obrigada. Era só por questões logísticas, porque se é com computador individual, então temos que ter fichas para todos, não é? Era só a parte da logística a tentar imaginar. Diz? Eletricidade. Certo, Casa de instalações bateria. elétricas para o carregador. Ok. Sim. Certo, tem que se pensar em tudo, é isso mesmo. Mas, portanto, tudo indica que será numa universidade, na Universidade de Lisboa. Ok. Sim, tudo indica que será numa universidade. Obrigada. Ok. As questões que nos colocam, de facto. Ismael. Não, porque já foi publicado em Diário da República e, portanto, já está adquirido. Diga, faz favor. Que... Tinha... era a mesma coisa? Não tem qualquer influência, não tem qualquer influência. É um procedimento administrativo perfeitamente normal, não tem nada a ver com decisão política. A decisão política já foi tomada. Mais perguntas? Faz favor. Sim. Não. Tem. Diga. Eu percebo perfeitamente. Uhum. Também não acho que seja assim tão específico, mas aqui vou passar aqui à Mariana, que tem conselhos. Sim, há temas muito específicos, mas acho que não nos é pedido que
para irmos ao detalhe. É pedido que saibamos articular, acima de tudo, os temas e, como a doutora Joana mencionou, a carreira diplomática portuguesa é generalista, ou seja, não nos é pedido que sejamos peritos em tudo. Portanto, são provas que exigem muito estudo, é olhar para a lista de temas, perceber aqueles em que nós dominamos melhor, que nós consigamos escrever uma resposta clara, sintética, mas precisa sobre um assunto e olhar para aqueles em que necessitamos mais estudo e ir um bocadinho lidando com isso. Mas não, se te posso dar um conselho, é não te preocupes em ser completamente precisa em todos os temas. Sim, posso acrescentar sobre isso que é isto precisamente que a Mariana estava a dizer. Portanto, temos que saber articular o tema, não é? Não temos que ir ao pormenor técnico da explicação do tema, mas temos não só articular o tema e articular o tema na perspectiva do interesse de Portugal, porque nós vamos ser diplomatas a representar e a defender Portugal, não é? E, portanto, é esse sim, o objetivo quer dizer, que vocês demonstrem que sabem do que é que estão a falar, minimamente. Eu posso dar um exemplo, eu não sou de economia e levei economia oral, porque aquilo em que nós nos sentimos confiantes para escrever não é necessariamente aquilo onde nós somos melhores. Isso depende muito de cada um de nós e das nossas capacidades e de como é que treinamos para a prova. Portanto, Sim, sim. E é uma questão de estratégia, porque cada um deve analisar bem qual é que é a sua estratégia. Há a estratégia, vou fazer o que sei pior na escrita e guardar o que sei melhor na oral, arriscando-me a que na escrita não seja suficiente e não passe. Estratégia 1. Estratégia 2, vou fazer o que sei melhor na escrita para garantir que passa à oral e depois chego à oral e espalho-me porque não sei nada de falar da economia internacional. Portanto, não, e às vezes acontece muito, por exemplo, às vezes acontece muito uma pessoa de economia chega à oral de economia e como sabe tanto sobre o tema, às também. vezes é difícil ser conciso, ser sintético. Portanto, cada caso é um caso. Mas olha, eu fiz a estratégia oposta da Mariana. Portanto, a Mariana levou o que sabia menos à oral, não foi? Não, Não? nem uma nem outra. Eu levei para escrito o meu campo de estudo, que era a História e Relações Internacionais, e levei Direito, porque eu tinha pavor de falar sobre Direito em frente a uma professora de Direito. Portanto, era o meu pior. Eu nunca tive uma cadeira de Direito. E deixei aquela intermédia para a oral. Pronto. O pior para mim seria economia e fiz economia na escrita, que não sei como, foi um milagre, porque depois passei e depois deixei relações internacionais para a oral. Não, não, já falámos sobre isso. Portanto, a única coisa que se pode levar para a prova oral de conhecimentos são alguns pontos numa folhinha de papel, assim, uma coisa muito simples. Sim, 15, 20 minutos de apresentação e depois 15, 20 minutos de debate com o júri. Digo. Ok, então, primeiro de tudo, muita calma e serenidade. O meu concurso demorou 10 meses. E às vezes temos a tentação de, assim que nos candidatamos, já estar a pensar como é que será a entrevista e como é que será a oral. E o melhor conselho que me deram na altura foi um embaixador, numa aula que tive, e disse-me assim: nunca me desprezem o exame de português. E é verdade, o exame de português é claramente o mais difícil, é onde mais pessoas chumbam e é aquele que nós temos tendência a achar que, não sei como é que se estuda português. Português treina-se e eu acho que esse é o melhor conselho que eu vos posso dar, é treinem, treinem, treinem a vossa capacidade de resumo e façam todas as provas de português que tiverem disponíveis. Passada a prova de português, depende muito de cada um de vocês. Depende do vosso método de estudo. O que funcionou para mim pode não funcionar, muito provavelmente não vai funcionar para ti, portanto,
o melhor conselho que eu te posso dar é foca na prova de português. A partir daí as coisas fazem-se. Quer dizer, mais ou menos, mas com algum estudo, muito estudo, Sim. às vezes, fazem-se. Ahm, Estudo. Recuperando muito estudo, muitas horas de estudo, recuperando a bibliografia da minha licenciatura, recuperando a bibliografia do meu mestrado, percebendo quais são os tópicos da agenda, porque é verdade que os temas e os subtemas vêm enumerados, mas depois há uma pergunta, e essa pergunta normalmente está direcionada para um cenário, ou contemporâneo, ou que aconteceu, e isso nós analisamos através de bibliografia. No meu caso, eu fiz um curso de preparação que algumas universidades abrem quando há a abertura do concurso, normalmente há algumas universidades que têm estes cursos de preparação. Eu fiz um, é o meu caso, não quer dizer, outra vez, não, pode não funcionar com vocês, pode funcionar, cada caso é um caso. A mim ajudou-me a esquematizar a bibliografia. Outra coisa que eu fiz e que recomendo a toda a gente, ir ao portal diplomático, ver todas as provas que existem e vendo que tipo de perguntas é que existem. E se funcionar para vocês fazer todas, responder a todas, respondam a todas. Se não, é só muito, muito estudo. Só relacionado com isto que a Mariana disse, que é tudo completamente 100%, 200% verdade. Hum, as perguntas, lá está, são formuladas consoante um cenário da atualidade, que é para ver se vocês vivem no mundo de hoje. Se viram o telejornal anteontem, se sabem que está a haver uma guerra em Gaza, assim, coisas assim. Não estamos a falar de coisas específicas, estamos a falar assim, benchmarks. Portanto, quer dizer, lerem um jornalzinho por dia, acompanharem assim as notícias. Eu já nem digo, nem peço assim de ler o Economist ou o Financial Times, que isso se calhar já é demais. Mas qualquer coisa, nem que seja a visão, o público, quer dizer, qualquer coisa que vos permita manterem-se dentro da atualidade do que se está a passar. Porque as perguntas que vos vão fazer da lista vão estar relacionadas com isso. Vai ser para vocês explicarem que sabem a matéria e que conseguem aplicar a uma situação do mundo, que está a analisar uma situação do mundo atual. Sem dúvida, não serve nada saber de cor o Tratado da União Europeia se não o consegues utilizar numa situação do dia a dia. Não é dia a dia, mas do contexto atual. Sim, isto foi muito bom conselho, Mariana. Vocês estão privilegiados. Diga, faz favor. Sim. Há coisas do passado. Não, não, não. Isso foi uma única prova que houve um ano, uma prova de cultura geral, que era uma prova completamente diferente, não era uma prova de conhecimentos. Ok? Portanto, esqueça isso. Ninguém vos vai perguntar quem é que foi o realizador dos Verdes Anos. Ora, portanto, mente. É assim. Eu aconselho sempre a quem não tem a certeza de experimentar primeiro fazer um estágio. E nós temos vários estágios à disposição aqui no Ministério, tanto estágios curtos, estágios curriculares nas embaixadas ou aqui no Ministério, ou estágios profissionais de um ano só nas embaixadas. Quem não tem a certeza de que é esta a vida que quer, experimente primeiro. E depois pense nisso. Tem a cara de ser ainda novo, ainda tem muitos, muitos concursos para concorrer, certamente. Diga. Sim. Boa tarde. Uhum. 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 Foi, deixou de haver financiamento, mas agora há esperança. Esses estágios são remunerados, sim. São um ano com uma remuneração, não é grande coisa, mas é uma bolsa. Sim.
Há de abrir, há de abrir. Não, não, é um processo simplificado. Portanto, é um processo de avaliação curricular. Não, não, não. É um processo mais exigente, que tem de avaliação curricular, e depois de entrevista. Sim, mas é mais exigente, sim. E há muitos candidatos. Mas sim, há esperança de que abram os estágios profissionais. Vamos lá ver ainda este ano. Não sei, já faltam poucos meses do ano. Vamos lá ver. Mas aconselho experimentar, nem que seja 3 meses num consulado, onde vocês tenham uma tia ou um primo afastado ou um amigo dos pais, que possam lá ficar em casa e façam 3 meses uma experiência a trabalhar num consulado ou numa embaixada. Já isso já vos dá um cheirinho. Diga, 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 diga. Uhum. Sim, sim, sim. Também estão publicados no portal diplomático todas as oportunidades de emprego, para funções técnicas e administrativas dentro do. Sim, sim. Não, 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 não. Portanto, isso são funções à parte, não é? Funções de técnico superior ou técnico administrativo e que são contratados diretamente para esses postos. Mais perguntas? Tecne. Sim, sim, sim. 3 meses ou 6 meses. Faz favor. Não. Não, aqui podem ter só a licenciatura, que não. Quer dizer, claro que depois chegam para fazerem as provas todas, estão a ver o número reduzido de pessoas que chega à entrevista profissional, não estão? Pronto. Portanto, os poucos que chegam aí, têm que convencer o júri, seja pela sua grande vocação, se não tiverem nada no currículo, seja para vocação já demonstrada por provas dadas no currículo. Normalmente não chega ao dobro das vagas disponíveis, portanto, deverão ser assim entre umas 70, 80 pessoas, por aí. Depende muito dos anos, não é? Da qualidade. Faz favor. Ah, sim, 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 sim. Exatamente, sim, Muita sim. cautela nessa abordagem, mas sim, mas sim. Mais. Diga. Então, o Economist começa a ler hoje. Não sei, depende. Zoom também podes começar a treinar hoje. Nunca é demais. É isso, depende um bocadinho de qual é que é o seu background, o tempo que tem, os conhecimentos que já tem. Convém desde já começar a pensar nisso e a começar a ler coisas. Acho que sim, desde já, diria. Diga, faz favor. Obras de autores portugueses. Geração 70. O Camilo, é. Ah! Sim, 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 o Camilo e o Essa têm o português mais rebuscado. Diga. É. Mas Mas também também é é comum comum ir à entrar. segunda ou à terceira. Também acontece. E atenção, não são só pessoas de relações internacionais ou direito ou da economia que entram. Temos médicos, temos arqueólogos, temos biólogos, ok? Temos engenheiros aeroespaciais, portanto, ok? Não se limitam. São pessoas que não têm background nenhum específico destes temas, ok? Portanto, calma. Faz favor. Acho que claramente uma pessoa de relações internacionais é uma pessoa que tem um. Quer dizer, que já tocou um bocadinho nestas coisas todas, já falou direito europeu e direito internacional, já falou, sabe o que é o OCDE, sabe o que é o FMI, quer dizer, à partida terá uma vantagem desse ponto de vista, mas se for um cidadão com uma vasta cultura geral e interessado, também dá. Uhum. Depende do requerer, sim, depende do que requerer nesse momento, sim. Diga.
Não percebi. Depois, se for claro, atenção, se for para ir para chumbar na prova, não vale a pena ir fazer. Não. Exatamente. Sim, se teve 3 aulas de alemão, talvez não, não é? Temos outra pergunta online da Madalena. Então, Madalena, faz favor. Mais uma pergunta. Esta já é uma pergunta que eu sei que está, acho que está a ver nas sessões, não é? Mas onde é que podemos encontrar a tabela em vigor, a tabela remuneratória para as pessoas que já estão a trabalhar e que têm que ponderar se largam os trabalhos em questão e continuam a carreira diplomática? A tabela remuneratória da carreira diplomática está disponível online no site da Direção-Geral do Emprego Público, no Sistema Remuneratório da Administração Pública. É uma brochura que é publicada anualmente, portanto, deverá procurar no Google SRAP 2023 e depois é um PDF grande, mas põe no search diplomata e aparece-vos a tabela. Claro que há a tabela que está publicada e que com alguma esperança poderá vir a ser revista, uma vez que não é revista há 25 anos. Exato, exato. Mas Já está em negociações, não é? Pois. há esperança, mas aquilo é o salário bruto, claro, mas depois também, da mesma maneira que descontam os descontos, também acrescem alguns abonos, não é? Pronto. Certo, ok, ok. Sim, Na mas é tabela não uma está referência. incluído, mas é o abono de refeição, por exemplo, o abono de colocação nos serviços internos, quando se vai para fora, para o estrangeiro, quando se é colocado num serviço periférico externo, os diplomatas têm direito, para além do seu salário, da sua remuneração de base, que é sempre a mesma, não é? Têm direito a um abono de habitação, que permite arrendar uma casa no estrangeiro, e um abono de representação que permite fazer as ações de representação do Estado português no estrangeiro e fazer face à diferença de nível de vida entre Portugal e esses países. Portanto, no estrangeiro uma remuneração é uma e em Portugal a remuneração é outra, se considerarmos remuneração o bolo entre a remuneração e os abonos. Portanto, o investimento está. Obrigada. SRAP 2023 e em princípio. Depois no search diplomata. Está bem, ok. Muito obrigada. Obrigada. Não fiques chocada, porque o dinheiro não é tudo na vida. Certo, certo, mas é só por ter uma referência. Obrigada. Não é tudo na vida e se calhar está a ganhar rios de dinheiro numa organização internacional, mas não tem a honra de representar o Estado português. Atenção, isto não é para qualquer um. Obrigada, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Peço desculpa. Não sei se já responderam a esta questão, porque não consigo ouvir bem aqui de casa as questões dos participantes aí presencialmente. Mas existe alguma bibliografia recomendada para a preparação das obras orais? Orais e não só. Não existe uma bibliografia recomendada, não há assim uma lista, porque seria uma lista muito difícil, muito difícil de se fazer, como compreende, não é? Os temas são Sim, claro. e portanto seria uma bibliografia que pecaria sempre por defeito, porque os temas são muitos e são muito vastos, portanto não existe uma bibliografia recomendada. Ok, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida relativamente à classificação das provas escritas, relativamente à nota de 14 valores, se não arredonda, por exemplo, ter 13,8, não arredonda para 14, portanto, é sempre mesmo 14. Não arredonda. Só no final é que arredonda. Ok. Sim. Obrigada. Nada. Oi, boa tarde. Estamos a ter uma pergunta aqui da sala e já passa a palavra ao online, está bem? A pergunta é para a Mariana e sobre como é que foi o primeiro ano de vida de diplomata. Muito giro. Olha, eu gostei muito. Nós entramos, temos um curso de um mês, um bocadinho para perceber como é que funciona o Ministério, o organograma do Ministério, quais são as responsabilidades de cada departamento, e depois, ao final desse mês, andamos todos num suspense, porque nunca ninguém sabe onde é que vai parar, e no final do mês dão-te um envelope e dizem-te onde está escrito o sítio onde tu vais parar.
E eu fui colocada no Instituto Diplomático, os outros colegas foram para departamentos muito distintos. E o Instituto Diplomático permitiu-me ter experiências muito enriquecedoras. Olha, já me permitiu ir a Bruxelas, já me permitiu receber uma delegação de diplomatas britânicos, mas também já me permitiu aprender as burocracias, entre aspas, mas é verdade, as burocracias todas do Ministério e que são um bocadinho a base do trabalho do diplomata em Portugal. E isso para mim foi espetacular. Portanto, a minha experiência de primeiro ano no Ministério foi muito boa, muito diversificada e aconselho mesmo muito. Até porque eu fiz estágio PEPAC em Copenhaga e, portanto, antes de entrar tinha um bocado a visão do dia-a-dia do diplomata em posto, que é o oposto da rotina, ou seja, todos os dias são diferentes. Eu tratava de assuntos, ajudava nos assuntos consulares, nos assuntos culturais, nos assuntos políticos, escrevia alguns documentos necessários ao funcionamento da embaixada, mas não tinha conhecimento de o que era o dia-a-dia do diplomata em Lisboa. E portanto estava assim um bocadinho, ok, o que é que eu vou fazer? E acho que o ID foi um bocadinho, para mim foi muito bom porque foi um intermédio. Ou seja, o ID é o Departamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros que se encarrega da diplomacia pública e, portanto, acaba por ter a vertente do trabalho burocrático, de escrita, de redação de tudo e mais alguma coisa, mas também é encarregue de receber muitas delegações, de produção da revista de negócios estrangeiros, a realização de webinars, portanto foi um meio termo. Portanto, mas lá está, é a minha experiência. Se tivesse aqui outra Dido, teria uma experiência completamente diferente. Se calhar podíamos recomendar a escuta do nosso podcast, do Mala Sem dúvida. Diplomática. Não sei se conhecem o nosso podcast, chama-se Mala Diplomática, e temos um episódio. Pronto. Procurem o episódio com o David Santos, que dá uma experiência, ele também é do mesmo concurso da Mariana, teve uma experiência diferente, foi colocado noutro serviço, também está a gostar, mas acho que é interessante vocês ouvirem para terem, lá está, outro testemunho. E para além disso, o Instituto Diplomático é responsável, já tinha dito, pela publicação da revista Negócios Estrangeiros. Muito do meu estudo, estou-me a lembrar agora sobre direitos humanos, sobre a integração europeia, foi feita através desta revista. É uma maneira muito. Há números especiais. O último número foi dedicado às mulheres da diplomacia, portanto, não é um tema muito teórico, mas é um tema muito interessante. E é um muito bom objeto de estudo. E o podcast também, porque também aborda vários assuntos. Ora, nem mais. Agora já sabem, quando tiverem a passar a roupa a ferro, faz favor. Acho que sim. Acho que é legítima fazer essa assunção. Fevereiro, se calhar já não, mas pronto, eu diria janeiro. Fim de janeiro. Temos aqui outra pergunta no online, que há uma escrita, uma ideia sobre a preferência por candidatos mais velhos ou mais novos. Não existe preferência, não existe qualquer. Relativamente à idade, não existe qualquer preferência sobre a idade do candidato. Aquilo que os candidatos devem ter em mente, e para isso recomendo a leitura do Estatuto da Carreira Diplomática antes de entrarem, porque é lá que estão as regras que se gerem da carreira, é que é uma carreira longa, não é? Vocês não conhecem ninguém que tenha chegado a embaixador com 35 anos. Isso não acontece, porque existem prazos mínimos para a progressão dentro de cada categoria que levam a que para a pessoa, isto é mais ou menos uma carreira de vida, não é? Não é uma carreira em que eu vou ali fazer 5 anos e depois vou-me embora, não, porque só ao fim de uns anos é que começa a ter piada, quer dizer, tem piada desde o início, mas que a pessoa adquire outra experiência, que pode fazer outros passos, portanto, quando a pessoa pensa na carreira diplomática,
eu peço-vos que não pensem nisto como uma carreira no sentido em que a pessoa pode fazer aqui 5 anos e depois mudar de carreira. Não, isto é um investimento, não é? Para se chegar a embaixador demora muitos anos. A pessoa não chega a embaixador ao fim de 5 nem de 10 anos. A pessoa chega a embaixador ao fim de 30 anos de carreira. Portanto, é um percurso fantástico, giríssimo. Há várias coisas até se chegar a embaixador que se podem fazer e que são muito interessantes, mas uma pessoa que entre na carreira mais velha, se calhar não vai ter anos suficientes para chegar ao topo da carreira. Pronto, é o que eu posso dizer relativamente à idade, mas não há nenhum tipo de preferência quando se está a avaliar os candidatos, não há qualquer preferência. Havia outra pergunta do online, não era? Catarina Alves. Boa Catarina, tarde. boa tarde. Eu só queria perguntar, porque eu lembro-me de falarmos de como as orais tínhamos acesso à bibliografia, depois lá na biblioteca, Sim. e podemos trazer a nossa, desde que seja imprimida? Não, também podem consultar a internet. Também podemos. Ah, ok. Obrigada. Mais perguntas? É aproveitar. Boa tarde. Só um minuto, aqui uma pergunta em sala. Já lhe passo a palavra, Sim. Eduardo. Sempre em Lisboa, os 2 primeiros anos, normalmente em Lisboa, sim. Há a possibilidade de ter que fazer, às vezes, haver a possibilidade de fazer uns meses fora, mas normalmente os 2 primeiros anos em que se é adido de embaixada, porque ao fim de 2 anos passa-se a secretário de embaixada. Vocês conhecem as categorias da carreira diplomática ou nunca ouviram falar? Começa-se em adido de embaixada, depois secretário de embaixada, que não é secretário do embaixador, secretário de embaixada, conselheiro de embaixada, ministro plenipotenciário, significa que tem plenos poderes, já pode ser chefe de missão quando se é ministro plenipotenciário, e depois então o topo, que é embaixador. É uma escolha. Há prazos, não é? Há prazos mínimos de permanência, mínimos e máximos de permanência em Portugal e mínimos e máximos de permanência no estrangeiro, não é? Isso está tudo escrito no Estatuto da Carreira Diplomática. Portanto, normalmente está-se 2 anos de adido de embaixada e depois pode-se concorrer ao estrangeiro logo quando se é secretário de embaixada, logo da terceiro secretário. Um ano de terceiro secretário. Ao fim do ano, terceiro secretário, já se pode concorrer a posto. Concorre-se a posto, é assim, todos os anos abre uma lista dos postos que vão vagar. E nós escolhemos 5. Desses 5, são as nossas preferências. Desses 5 têm que estar postos diferentes. Portanto, os postos diplomáticos estão arrumados em categorias A, B ou C, consoante são postos em países mais civilizados, mais próximos de Portugal, mais fáceis, e os C, que são aqueles que estão em guerra ou que são muito longe, pronto. E nós temos que escolher postos dessas diferentes categorias, nesses 5. E depois há uma reunião do Conselho Diplomático e a colocação dos funcionários, tentando cumprir as suas preferências, dentro de dessas 5 preferências que foram manifestadas. Depois pode-se fazer um segundo posto, logo a seguir a esse, não é? Pode-se estar até um máximo, neste momento pode-se estar até um máximo 9 anos no estrangeiro. E ao fim desses 9 anos, então tem que se voltar a Portugal, no mínimo durante 3 anos, para depois poder candidatar-se a posto. Então, se calhar agora passa a palavra ao Eduardo. Sim, olá, boa tarde. Na verdade, com as 2 outras intervenções que a senhora fez, acabou por responder a parte do que eu tenho agora a colocar. Mas era relativamente aos 2 anos enquanto adido de embaixada, que são necessariamente em Lisboa, não há, aliás, pergunto isso mesmo, se é necessariamente em Lisboa e se há lugar, há algum abono para alojamento, isto também, pronto, tendo em conta os preços da habitação em Lisboa. Perfeitamente a sua pergunta é perfeitamente legítima. Pronto, e porque pronto, já tenho aqui a tabela remuneratória, já agora atalho o trabalho de alguns, é na página 85, e pronto, tem lá o valor, pronto, e pergunto se existe lugar a algum abono para complementar ao salário base,
para fazer face aos, enfim, preços que a habitação está, pese embora eu saiba que isso é uma questão, claro, exógena ao Ministério. Obrigado. É. Olha, compreendo perfeitamente a sua questão. Infelizmente a resposta é não, não existe nenhum abono para alojamento dos adidos de embaixada. O que lhe posso dizer, e aqui na minha qualidade de presidente da Associação Sindical dos Diplomatas, é de que estamos a fazer todos os esforços para a tabela salarial ser revista, e que neste momento não tiver acontecido os acontecimentos de ontem, estaria para discussão na especialidade a revisão precisamente da tabela salarial dos diplomatas, portanto não é algo que esteja assim tão longínquo, e isso passa necessariamente por um aumento substancial do vencimento dos adidos de embaixada, que neste momento todos reconhecemos que não é compatível nem com as funções que os adidos desempenham, porque um adido de embaixada, depois do primeiro mês de curso, é lançado logo para a linha da frente. Um adido de embaixada vai logo a Bruxelas representar Portugal, vai logo fazer um ponto de situação para o ministro levar numa visita para uma conversa com o seu homólogo de outro país. Quer dizer, tem logo um grande grau de responsabilidade e de autonomia e, portanto, não é compatível o salário que é oferecido com as responsabilidades que são exigidas do adido de embaixada. Portanto, não há, infelizmente, abono de instalação, mas há uma esperança muito forte de que os salários venham a ser aumentados. Obrigadíssimo. Faz favor. Acho que não pode acontecer. Não, não, é mais baixo do que isto era impossível. Era mesmo pedir esmola no metro. Não dá. Mas não é o nosso caso. Não é o nosso. Depois, quando for à página 85, depois logo percebe o que é que eu estou a dizer. Faz favor. Sempre sujeito à avaliação, é sempre a progressão, tirando de adido de embaixada para secretário de embaixada, que é automático, ao fim de 2... Bem, não é automático, porque os 2 anos são uma espécie de estágio, não é? E, portanto, os adidos no fim desse período de 2 anos são avaliados e são ou não confirmados. Portanto, durante esses 2 anos se revelou que a pessoa de facto não é talhada para a carreira diplomática, e isso percebe-se muito rapidamente. Então aí não é confirmada e, portanto, não passa a secretário de embaixada e não fica na carreira diplomática, não é? Tem que sair, isto é um período probatório. As restantes categorias, a passagem é tudo por avaliação do mérito e do percurso do diplomata, sim. Não vi... Sim, faz favor. Não há padrão absolutamente nenhum. Portanto, vocês, ao fim do curso de formação de adidos, são colocados num serviço interno do Ministério. E depois, na vossa primeira colocação no exterior, não há necessidade de secretários de embaixada em todo lado. Portanto, não há um padrão. Não. Normalmente, o que acontece muitas vezes é quando se é novo e ainda não se tem muitas obrigações familiares, escolhem-se a sítios mais aventureiros para ir, não é? Se calhar tem mais piada ir solteiro para Dili do que ir com 3 filhos e 2 cães, digo eu, mas tudo se faz. Diga. Diga, diga. Apoios como? Abonos, sim, foi aquilo que eu disse há bocadinho. Há o abono de habitação para alugar a casa e o abono de representação. Diga. Ai, ai. Ui, sinceramente, não te consigo responder
com um país ou nem sequer um continente, porque, como a doutora Joana mencionou, quando for o meu momento de sair, eu vou ser, eu vou ter à minha frente uma lista de postos que vão vagar. Portanto, eu posso estar a dizer, ai, adorava ir para o Paquistão. Acho que super interessante. Chega ao dia e nem sequer está na lista, e pode não estar cada vez que eu rodar. Portanto, não sei dizer. Não há sempre um sítio. Não há sempre um sítio. Não há sempre um sítio. Depende muito do contexto pessoal da pessoa, depende muito do contexto internacional. Percebes? Porque para alguém pode ser muito interessante estar na Ucrânia neste momento. E para a pessoa que está sentada ao teu lado, não. A mesma coisa quando ela vive, não é? Portanto, no meu caso, depende muito da lista que me puserem à frente, depende muito do contexto internacional e, claro, do meu contexto pessoal. Não há sempre aquela coisa assim, ai, eu sempre quis estar. Pequim é o meu sonho, estar colocado na China, naquele centro. Até pode acontecer, as pessoas terem, mas o mais normal é. Quer dizer, eu vou ser super romântica agora, hein? Vocês agora cut me a slack. A pessoa quer ir servir Portugal mesmo, e pode ser interessante em qualquer parte. Pode ser interessante em Benguela, em Xangai, em Zurique, em Paris, em Brasília. Tu é que fazes o teu posto, portanto. E vou-te dar um exemplo pessoal quando foi o caso do PEPAC. Quando nos candidatamos a PEPAC, também temos que pôr por preferência os nossos postos. Pronto. O meu primeiro posto era Cabo Verde, por causa da cooperação para o desenvolvimento. Acho que Portugal faz um trabalho muito interessante em Cabo Verde em relação à cooperação para o desenvolvimento e gostaria, é uma área que eu nunca fiz, achei que seria interessante experimentar. Fui colocada em Copenhaga e eu nunca imaginei ir para Copenhaga e adorei. Foi das experiências mais enriquecedoras que tive. E se neste momento me dissessem vais para Copenhaga em missão, eu ia, sem pensar duas vezes. E à partida não foi um sítio que eu sequer ponderasse como top 3. Temos aí mais inscritos. Carlos. Carlos Neto. Sim, olá, boa tarde. Queria só fazer uma questão sobre as diferenças que têm existido aos concursos anteriores, que é aqui na parte da entrevista profissional. Portanto, a avaliação das competências que será em formato digital. Eu esta parte confesso que não percebi muito bem, portanto é uma parte da entrevista profissional subdividida. Não sei se poderíamos explorar mais este tópico. Obrigado. Sim, claro, é de facto uma novidade. Portanto, isto é um skills test. Não sei se já alguma vez fez alguma candidatura a um cargo numa carreira internacional, mas Não, isto é. é aqueles testes de lógica, não sei se estamos a falar disso, lógica, numéricos, verbais. Quando li isto a primeira vez foi isto que eu pensei, mas Sim, claro, sim, é isso e mais uns pozinhos relacionados com avaliar de que forma é que a pessoa reage perante determinadas situações. boa, ok. Pronto, portanto é isso, mas é um teste que é feito em casa, online, no seu computador e que depois tem um fator de ponderação quando vem à entrevista presencial. Ou seja, em conjunto. Em conjunto, sim, sim. Ok, obrigado. Mais, diga. Se fosse.
Bem, a sua primeira pergunta preocupa-me um bocadinho, porque já é a segunda que me faz, e sobre esta questão. Então, claro que existe, quer dizer, como eu disse, um diplomata é um funcionário público, portanto, existe ao seu dispor uma série de instrumentos, por exemplo, licenças sem vencimento. Existem. Existe também, por exemplo, imagine que candidata-se a um lugar internacional que é considerado muito relevante pelo Estado português. Poderá não ter que deixar a carreira diplomática para ir fazer esse cargo, certo? Desde que isso, lá está, tenha sido uma coisa combinada com o secretário-geral do Ministério. Por outro lado, com a criação do Serviço Europeu para a Ação Externa, toda a gente sabe o que é o Serviço Europeu para a Ação Externa, no fundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, portanto a diplomacia europeia, existe uma grande integração entre os Ministérios Nacionais dos Estados-membros e o Serviço Europeu de Ação Externa. E, portanto, há a possibilidade de um diplomata português candidatar-se a postos pelo Serviço Europeu de Ação Externa e não apenas pela sua carreira nacional. Mas tem que ser diplomata por Portugal para se poder exercer numa delegação da União Europeia num país terceiro. Pronto. Assim como noutra organização internacional. Portanto, pode ser um diplomata português que concorre, porque se acha que é de interesse nacional haver esse cargo, ou um cargo internacional, e que pode ir. Pronto, portanto, isso é uma hipótese, uma ordem de hipóteses. Outra ordem de hipóteses é a pessoa pedir uma licença sem vencimento e ir fazer outra coisa qualquer da vida, e quando acabar a licença sem vencimento, volta ao Ministério, tendo perdido a antiguidade daquele tempo que não esteve em funções. Portanto, essa também é outra possibilidade. A pessoa despedir-se e depois voltar a entrar, não. Portanto, despede-se e volta a fazer o concurso. Pronto, portanto, é isso. O que é que eu acho em relação à segunda parte da sua pergunta? A grande diferença é o objetivo final, não é? Claro que podemos interpretar, quando estamos ao serviço da diplomacia europeia, podemos considerar, e com propriedade, que estamos também ao serviço de Portugal, uma vez que Portugal faz parte da União Europeia, certo? Portanto, isso faz-me sentido. Mas se a diferença entre uma carreira internacional num banco ou numa empresa internacional e uma carreira internacional na carreira diplomática são coisas totalmente diferentes que não é preciso estar a explicar, não é? Portanto, é por aí. Eu acrescentaria também que eu nunca trabalhei nas instituições europeias ou noutra organização internacional, mas do feedback que tenho, é um trabalho muito mais rotineiro do que ingressar na carreira diplomática portuguesa. Ou seja, eu acho que a mais-valia, e outra vez por experiência própria, aquilo que me moveu é a carreira diplomática portuguesa ser a antítese da rotina. Ou seja, o constante mudar de temas, inclusive de continentes, países, pessoas com quem se trabalha, eu acho isso bastante enriquecedor na carreira diplomática portuguesa. E o feedback que tenho é que, no caso específico da instituição europeia, quando se ingressa na instituição, acaba-se por ter um trabalho muito rotineiro, ou seja, se entramos no departamento de pescas, trabalharemos sobre pescas durante o tempo que estivemos lá. E, portanto, eu fazia só esse acrescento. Sim. Faz favor, é ao lado. Depende muito dos países, não é? Olha, o Brasil, estou a ver aí pelo seu sotaque, que tem qualquer afinidade brasileira. O Brasil tem uma diplomacia muito considerada internacionalmente e que também aposta sobretudo na generalização, mas há outras carreiras, por serem muito maiores. Vocês pensem assim, no quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros há só 468 diplomatas, nós nem chegamos a 500. É muito pouca gente, é um grande privilégio, não é?
Portanto, é muito, muito pouca gente. Carreiras muito grandes, como a americana, ou a francesa, ou a alemã, ou a inglesa, que tem muitos, muitos, muitos funcionários, permite uma especialização e, portanto, vocês ouvem falar, por exemplo, no Quai d'Orsay, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, existe uma linha de entrada só para pessoas, por exemplo, que falam árabe. Não é? Igual que falam línguas exóticas e, portanto, há uma especialização pela língua. Noutros, há uma especialização pelo tema. Aquele diplomata é especializado no Sistema Nações Unidas ou aquele diplomata é especializado em terrorismo. Pronto, portanto, isso depende muito, sobretudo, em primeiro lugar, da dimensão das carreiras diplomáticas e, portanto, da dimensão dos países. E depois, por outro lado, também o fundo da natureza da carreira. Portanto, a carreira diplomática portuguesa dentro das opções de ser especialista ou generalista, é generalista. E pronto, aí há coisas a favor e coisas contra, mas é o que é. Portanto, todos sabemos um bocadinho de tudo. E se não sabemos, vamos aprender. Tornamos especialistas num instante. Estou a brincar, mas demora o seu tempo. Mas o que interessa é ter, hoje em dia, ter a capacidade de aprender, não é? O conhecimento está lá. Se tivermos a capacidade de o ir buscar. Diga. Não há escolha nenhuma. É a escravatura total. Não, sim, há um ano é passado num serviço, ao fim de um ano rodam para outro serviço para experimentar outra coisa, não é? E até a possibilidade, lá está, em alguns casos, de fazer alguns meses fora, em alguns casos excepcionais, mas normalmente pelo menos passam por 2 serviços. O primeiro não escolhem, o segundo já começam a mexer os cordelinhos. Sim. Diga. Não, zero. Claro. Sim, está no regulamento. E também recebi muitas perguntas online sobre o assunto. Portanto, sim, está no regulamento que os candidatos deverão realizar as provas escritas segundo o acordo ortográfico atualmente em vigor e, caso não o façam, será penalizado como um erro ortográfico. Eu tenho a mão do Eduardo Miranda. O Eduardo ainda quer falar algo? Sim, diga, Eduardo. Não quero gastar as fichas todas, Gasta à vontade, é agora. Eu queria só questionar, vou recuar um bocadinho nos temas de que já estamos a falar e vou voltar às provas, todas elas. Eu reparei que nunca são disponibilizados os critérios de correção, o que, enfim, pronto, para a preparação deixa-nos um bocadinho sem saber a que temperatura estamos. Porque pronto, fazemos a prova de português ou a de inglês e nunca conseguimos perceber se estamos certos ou errados. E eu queria perceber se isso é possível, se estão a pensar em divulgar os critérios de correção, no mínimo os da escolha múltipla. Não, os critérios de correção só são disponibilizados a pedido por requerimento depois da prova, no âmbito do recurso hierárquico. Por quem as fizer, portanto, quem está a pensar concorrer não consegue pedir. Não. Não. Ok. Obrigado. Não sei se há alguma pergunta que esteja aí no chat que interessasse. Está aí uma pergunta. Certo, Rui Marques. Nível Diz linguístico. que fala 7 línguas diferentes, deve apresentar um certificado para cada uma delas. Neste caso, creio que deverás mencionar quais delas queres ser avaliado. Pronto. Mais alguma pergunta? Sim.
Não são eliminatórias. Não, são a considerar no âmbito da entrevista profissional. Estão aqui a perguntar se, em caso de ser língua materna, deverão-se apresentar a exame ou basta um certificado? Não, tem que se apresentar a exame. Neste caso, não há certificados. Mais perguntas? Está tudo satisfeito? Sim? Pronto. Há alguma coisa, dúvidas que vos surjam no entretanto? Existe no portal diplomático uma lista de perguntas frequentemente colocadas. Vejam aí, vejam também o regulamento, o concurso que vos foi disponibilizado. Recomendo que leiam também o Estatuto da Carreira Diplomática para saberem ao que vão, se bem que está em revisão, devo-vos dizer, está em revisão. Pronto, e estejam atentos agora à abertura do concurso e à publicação do aviso. Sigam as redes sociais do Instituto Diplomático, porque haverá alguns conteúdos interessantes a partilhar sobre a carreira, e aproveito também para falar da mais recente organização que foi criada, que é Mudar, que é Mulheres Diplomatas em Rede, que também está a fazer bastantes conteúdos sobre o concurso de acesso à carreira diplomática. Acho que também poderá ser interessante. Não. As ações afirmativas são só aquelas que estão previstas na lei. Existe. As mulheres são só 30%. As mulheres são 30%. Diga. Mudar. Procure no Instagram, o A é um arroba. MUD_R, que é a rede das mulheres diplomatas portuguesas. Claro. Desafiador, ai meu Deus. Claro. Uns são mulheres, outros são homens. Existe. Eu acho que temos. Sim, mas eu acho que é um tema que tem sido muito debatido internamente. E eu acho que o caminho nem sequer é por aí. O caminho é: somos um país. Portugal é um país que se debate pelos direitos humanos e que se debate por bastantes valores, e é muito ouvido nas Nações Unidas, na União Europeia, sobre todos os temas sobre direitos humanos. E é necessário garantir que existe essa igualdade, igualdade de género. Portanto, se nós o defendemos, nós devemos Também devemos aplicá-lo. praticá-lo. O que é que eu acho que é diferente, não é? Quer dizer, porque toda a gente diz, as mulheres são mais conciliadoras. São, de um modo geral. É como na sociedade. É, um bocadinho. E discute-se se há características mais femininas na diplomacia e mais masculinas na diplomacia. E todas são necessárias, não é? Todas são necessárias. Tanto as características mais conciliadoras como as características mais afirmativas. E também não há nada diz que uma mulher não possa ser tão afirmativa quanto um homem. Não é verdade? Portanto, a questão aqui é que as questões da conciliação da vida pessoal com a vida profissional, numa sociedade como a portuguesa, e não é preciso estarmos a inventar a roda, continuam a ser mais difíceis para as mulheres do que para os homens. E ainda é assim, e temos que constatar a realidade, não podemos estar a viver num mundo idílico. Esta é que é a realidade. E, portanto, numa profissão exigente, como é a da carreira da diplomacia, para uma mulher vai sempre ser mais exigente, mais desafiadora a conciliação das duas vidas do que para um homem que normalmente tem a vida mais facilitada, mas isso também são generalidades que se calhar hoje em dia nem sequer correspondem muito à realidade, porque aquilo que eu vejo da juventude aqui no Ministério é que os homens também tiram licenças de paternidade e os homens também vão buscar as crianças à creche às 5 da tarde, portanto
Faz sentido falar disto. Há diferenças, não são diferenças incompatíveis, são complementares. E também acho que há um pensamento muito interessante que é, tendo tão poucas mulheres a ingressarem na carreira diplomática atualmente, pensa daqui a uns anos o quadro de chefes de missão portugueses, enquanto provavelmente nós estamos a tentar almejar, ou o mundo está a tentar almejar uma igualdade de género, o quadro de chefes de missão portugueses não estará nessa Não fase. corresponderá, pois. Portanto, eu acho também um bocadinho pensar o futuro. Sim, mas estão a ver aqui assim, 2 mulheres diplomatas de gerações diferentes e tudo na paz do Senhor. Atenção, hein? Isto é divertido à mesma para toda a gente. Sobretudo é uma carreira muito divertida. Pronto, então agora podemos terminar, se calhar. Acho que sim. Sim, as perguntas que estão no chat, não se preocupem que nós chegaremos a todas elas. Portanto, não desliguem já que nós vamos tentar responder àquelas que não conseguimos enquanto estávamos aqui a debater. Agradeço muito a todos os que participaram nesta sessão. Faço votos de que ponderem avisadamente esta decisão nas vossas vidas. E depois, sim, senhor, se chegarem a essa conclusão que isto pode ser uma solução interessante para as vossas vidas, sim, senhor, cá vos esperamos para uma carreira muito, muito desafiadora. Obrigada a todos. Boa tarde.